Alerta! Se você algum dia pensou que poderia fugir do seu passado, este é o momento de se preparar para uma verdade brutal. Antes de mergulhar neste turbilhão de ambição e arrependimento, dê um like neste vídeo. Inscreva-se para não perder esses dramas da vida real e comente: ouro, se você acredita que a riqueza justifica tudo. Ele acumulou uma fortuna incalculável, ergueu um império imobiliário que desafiou o próprio céu de São Paulo e escalou as alturas vertiginosas do poder. Mas, há exatamente 20 anos, Augusto Salles tomou uma decisão cruel e definitiva. Ele abandonou sua devota esposa pelo abraço frio e deslumbrante de sua ambição sem limites. As décadas passaram, marcadas por um sucesso desmedido e uma silenciosa e corrosiva vacuidade interna. E então, em um faustoso baile de gala beneficente no Hotel Copacabana Palace, o passado se materializou diante dele. A mulher que ele descartou estava à sua frente, completamente transformada, irradiando uma beleza madura e desconhecida. Mas foi o jovem bonito ao seu lado, com olhos que eram um reflexo assustador dos seus, o que acendeu uma pergunta aterrorizante que ameaçava desmoronar os alicerces de sua realidade. Ele havia vendido sua alma não apenas por riqueza, mas também pela perda de um legado que nunca soube que existia. E o pináculo do poder e a raiz do esquecimento, o pináculo do poder e a raiz do esquecimento. Augusto Salles encontrava-se no precipício de um acordo monumental, daqueles que transformam empresários comuns em autênticos titãs financeiros. O ar de seu opulento flat duplex, localizado em um arranha-céu na região da Faria Lima, em São Paulo, vibrava com possibilidades incalculáveis. De suas janelas panorâmicas, as luzes da cidade cintilavam como diamantes dispersos sobre um tecido escuro, refletindo a vasta riqueza que ele havia alcançado. No entanto, apesar das alturas vertiginosas de sua conquista, uma sutil, quase imperceptível pontada de dor residia no mais profundo de seu ser, um fantasma persistente de uma vida que ele havia cortado sem piedade. 20 anos atrás, Augusto não era o imponente Augusto Salles, magnata imobiliário. Ele era simplesmente Augusto, um jovem empreendedor batalhador, casado com Helena Farias. Seu modesto apartamento no bairro Operário da Muca estava a anos-luz da jaula dourada que agora ocupava. Helena era seu farol, sua confidente mais leal, a chama constante que trazia calor à sua humilde morada. Ela foi a única que acreditou em sua visão, quando todos duvidavam, investindo suas poucas economias em suas primeiras e precárias empresas, dobrando turnos como professora de educação infantil para manter suas finanças à tona. Sua risada, uma melodia que ele não ouvia há anos, costumava preencher a pequena e simples cozinha. Suas mãos, suaves, mas marcadas por anos de cuidado e trabalho, foram as que haviam secado suas lágrimas de frustração e segurado a dele nos poucos momentos de triunfo. Mas a ambição, essa torrente implacável, pode corroer até o alicerce mais sólido. À medida que as empresas de Augusto começaram a se consolidar, um mundo novo e vertiginoso se abriu diante dele, um de negociações milionárias, festas deslumbrantes e contatos com a elite. Nesse novo mundo, Helena, com seus vestidos austeros e sapatos funcionais, começou a se sentir como uma âncora, mas em um sentido diferente, mais como um fardo. Deixou de vê-la como a companheira incondicional e passou a vê-la como uma relíquia de um passado que precisava esquecer, um constante lembrete da pobreza que ele havia jurado deixar para trás. O ponto de inflexão ocorreu com a aquisição do antigo polo industrial no litoral de Santos. Era uma propriedade enorme e em ruínas, mas Augusto
projetou nela sua visão de um complexo de luxo com apartamentos e espaços comerciais de primeiro nível. O acordo exigia um capital gigantesco e, o mais crucial, um compromisso total que consumiria sua vida por anos. Helena, sempre com os pés no chão, havia expressado sua preocupação. Augusto, você tem certeza? É um risco gigante. E quanto a nós? E quanto a começar a família que sempre quisemos? Suas palavras, que antes o confortavam, agora lhe soavam como correntes. Família, Helena, você sabe o significado deste acordo? Isso já não se trata apenas de nós dois. Isto é um legado. Isto é riqueza de verdade. Sua voz foi cortante, tingida de um ressentimento que até ele surpreendeu profundamente. A ruptura e a ascensão solitária. A ruptura e a ascensão solitária. A discussão se intensificou, como já era habitual naqueles meses. Ele começou a passar mais noites fora, justificando com reuniões estratégicas, longas jornadas e eventos de networking vitais. Helena, com sua nobreza inata, tentou compreender, esforçando-se para fechar o abismo que crescia entre eles. Ela deixava jantares quentes no fogão, enviava mensagens cheias de ânimo e até visitava seu pequeno e caótico escritório com doces caseiros, na esperança de reviver a intimidade simples que compartilhavam. No entanto, cada gesto de amor parecia para Augusto uma forma de asfixia sutil. O dia em que ele a abandonou, a atmosfera estava carregada de uma finalidade não verbalizada. Não houve uma cena dramática. Ele não chorou, nem levantou a voz. Simplesmente preparou uma pequena mala que continha documentos e alguma roupa, sob o pretexto de uma longa viagem de negócios. Helena estava de pé, imóvel, no umbral do dormitório, seus olhos suplicando em silêncio. Preciso de espaço, Helena, ele disse com uma voz carente de emoção. Isto não funciona. Não posso construir um império se estou constantemente atado. Ele esperava uma explosão, uma tentativa desesperada de retê-lo. Em vez disso, Helena apenas assentiu, seus ombros caindo. Eu entendo, Augusto, sussurrou com a voz quase inaudível. Espero de coração que você encontre o que está procurando. Essa tranquila aceitação, desprovida de raiva ou reprovação, o desarmou e o inquietou mais do que qualquer briga. Ele recordou a fraca fragrância de lavanda de seu cardigan ao passar por ela. A forma como a luz matinal destacava os poucos fios prateados em seu cabelo escuro. Não se atreveu a olhar para trás. Subiu em um táxi, esperando na calçada, deixando para trás não apenas uma esposa, mas uma parte fundamental de si mesmo que dedicaria as próximas 2 décadas a tentar sepultar sob o peso do sucesso. Nunca ligou, nunca lhe escreveu. Seus advogados se encarregaram dos papéis do divórcio, uma troca asséptica de documentos legais que cortou seu vínculo como uma lâmina cirúrgica. Helena não exigiu absolutamente nada, nem um centavo dos modestos bens que possuíam. Sua única petição foi recuperar seu nome de solteira. Farias. Augusto assinou os papéis com desinteresse, já absorvido pelos planos de seu crescente império. Pausa para a reflexão. Se você fosse Helena, conhecendo o caráter de Augusto, teria exigido mais no divórcio? Ou seu silêncio foi um ato de dignidade superior? Conte-nos sua opinião nos comentários. Helena Farias desapareceu de sua vida tão completamente quanto um sonho desvanecido ao acordar. Nos anos vindouros, Augusto Salles transformou a Salles Global Holdings em uma força colossal. Arranha-céus por todo o país levavam seu nome. Seu rosto aparecia nas capas das revistas de negócios. Ele vivia rodeado de jatos particulares, clubes exclusivos
e uma sucessão constante de mulheres bonitas e ambiciosas que entendiam perfeitamente suas regras. Zero complicações emocionais, zero compromissos, apenas companhia fugaz. Ele acumulou coleções de arte, comprou vinhedos e veículos de luxo que mal usava, tornou-se o epítome do poder, um testemunho de sua determinação cruel. No entanto, apesar de sua busca interminável por mais e mais, o vazio persistia. Era uma solidão sutil, insidiosa, oculta atrás dos brindes com champanhe e o rugido do mercado de ações. Às vezes, nas horas mortas da noite, quando a cidade silenciava e o flat se sentia imensamente grande e vazio, o eco da suave risada de Helena regressava, uma melodia fantasma que ele não podia calar por completo. Ele se convencia de que havia tomado a decisão acertada, que Helena era uma distração. O sucesso, dizia a si mesmo, exige sacrifícios. Ele havia sacrificado Helena e agora era um rei. Mas o rei costumava jantar na solidão, rodeado de um saque que se sentia cada vez mais oco. A metamorfose de Helena e a nova âncora. A metamorfose de Helena e a nova âncora. Enquanto Augusto ascendia, Helena, por sua parte, encarava uma realidade muito diferente. O abandono a havia despedaçado, deixando-a à deriva, no silencioso apartamento que de repente se sentia imenso e vazio. O choque inicial deu lugar a um luto profundo, não apenas pela perda de um marido, mas pela destruição de um sonho compartilhado. Mas Helena Farias não era das que ficam lamentando. Ela possuía uma fortaleza interior que Augusto nunca chegou a apreciar, uma resiliência nascida de uma determinação tranquila. Seu trabalho na escola se tornou sua tábua de salvação, a risada inocente das crianças, um bálsamo para seu espírito ferido. Assumiu trabalhos extras como personal trainer, economizando cada centavo. Mudou-se para um apartamento menor e mais charmoso que ainda abrigava lembranças, mas menos dolorosas. Matriculou-se em aulas noturnas, perseguindo uma antiga paixão por design gráfico. Seu talento, antes adormecido, floresceu sob o terreno fértil de sua recém-descoberta independência. Lentamente, com esforço, Helena começou a reconstruir sua vida emocional, tijolo por tijolo. Aprendeu a se virar sozinha, a prosperar não apesar do abandono de Augusto, mas graças à liberdade que, paradoxalmente, ele havia lhe proporcionado. A mulher tranquila e gentil que Augusto havia deixado para trás estava experimentando uma metamorfose, endurecendo-se em certos aspectos, mas florescendo em outros. Despojou-se da velha pele da dependência, emergindo mais forte, mais segura de si e com uma confiança serena que brilhava sob seu exterior ainda delicado. O vazio que Augusto sentia era precisamente o espaço que Helena havia preenchido com um propósito renovado e autodescoberta. Seu negócio freelance, estúdio Helena Farias, cresceu de maneira constante. Superou os folhetos locais e as pequenas páginas web, atraindo clientes de startups de tecnologia emergentes e firmas de moda boutique. Sua estética única, clean, elegante e infundida de uma sutil calidez a diferenciava. Encontrou um estúdio pequeno, banhado pelo sol, em um enclave artístico no bairro da Vila Madalena, em São Paulo, um lugar onde o aroma de café e criatividade se misturavam no ar. Seus dias transcorriam imersa em seu trabalho. Suas noites se enchiam de clubes de leitura, inaugurações de galerias e jantares íntimos com um círculo de amigos muito queridos, pessoas que valorizavam a autenticidade sobre a ostentação. Helena também cultivou outras paixões. Começou a fazer cerâmica, encontrando uma calma meditativa ao modelar o barro com suas mãos. Ofereceu-se como voluntária em um abrigo de animais local.
Sua compaixão silenciosa era um consolo para as criaturas abandonadas. Sua vida se encheu de propósito, criatividade e uma conexão humana genuína. Encontrou a alegria nas coisas simples, em uma xícara de café perfeita, nas cores vibrantes de uma folha outonal, na satisfação de terminar um projeto de design desafiador. Estava contente, verdadeiramente contente, um estado do ser que Augusto havia esquecido há muito tempo, ou talvez nunca conheceu. Uma das mudanças mais significativas na vida de Helena, no entanto, chegou de forma tranquila e inesperada. Enquanto redesenhava o site de uma organização sem fins lucrativos, dedicada a fomentar o talento artístico juvenil, ela conheceu o Dr. João Ribeiro. João era um historiador de arte brilhante e de voz suave, que fazia parte da junta diretiva da organização. Suas interações iniciais foram puramente profissionais, mas logo as paixões compartilhadas pela arte, literatura e as noites tranquilas, discutindo ideias, começaram a tecer uma tapeçaria diferente. João era tudo o que Augusto não era: paciente, amável, profundamente empático e completamente desinteressado na riqueza material, além de uma vida confortável. Ele viu Helena, a viu de verdade, além de seu passado, além de seus talentos. Viu a resiliência em seus olhos, a calidez de seu sorriso, a profundidade de seu espírito. Sua relação se desenvolveu lentamente, deliberadamente, em contraste marcante com os romances fugazes nos quais Augusto se envolvia. João era uma presença constante e segura, uma mão gentil, um ouvido atento. Trouxe uma calma e estabilidade à vida de Helena, uma sensação de companheirismo que ela não havia percebido que ainda ansiava. Depois de 5 anos de companhia tranquila, casaram-se em uma pequena e emotiva cerimônia em um jardim botânico, rodeados de seus amigos mais próximos. Helena Farias se tornou Helena Farias Ribeiro, e com essa união, um novo capítulo firmemente enraizado no amor e na estabilidade começou. Augusto, completamente alheio a esses desenvolvimentos, continuou sua marcha implacável. Estava constantemente nas notícias, adquirindo uma participação majoritária em uma importante firma de tecnologia, lançando uma rede de hotéis de luxo em Dubai e até incursionando em empresas de turismo espacial. Seu patrimônio líquido disparou a dezenas de bilhões. Ele havia alcançado o ápice definitivo do sucesso. No entanto, o vazio persistente continuava sendo uma batida surda sob o rugido de suas conquistas. Às vezes se perguntava por Helena, não com pesar, mas com uma curiosidade distante, como quem se pergunta por um personagem de uma novela esquecida. Estaria feliz? Teria se casado? Ele a imaginava instalada em uma vida no interior tranquila, talvez ainda dando aulas na educação infantil, vivendo uma existência simples, alheia às deslumbrantes alturas que ele havia escalado. O pensamento, dizia a si mesmo, confirmava sua escolha. Ele havia se elevado enquanto ela, presumia, simplesmente havia perdurado. Não poderia estar mais enganado. O destino, no entanto, tem uma maneira peculiar de orquestrar encontros, de voltar a tecer fios esquecidos na tapeçaria da vida. Augusto, apesar de todo o seu poder, era apenas um peão neste grande desenho. O cenário estava pronto para uma confrontação, uma colisão de passado e presente que destroçaria seu mundo cuidadosamente construído e o obrigaria a enfrentar o fantasma da mulher que abandonou e a vida que nunca chegou a conhecer. O baile de gala beneficente anual da Sales Global Holdings não era apenas um evento. Era a demonstração palpável do reino pessoal de Augusto, um deslumbrante microcosmo de seu domínio sobre o mundo financeiro. Naquela noite,
o grande salão de baile do Teatro Municipal de São Paulo resplandecia com os milhares de rostos da elite brasileira. Augusto, impecavelmente vestido, com um smoking azul meia-noite feito sob medida, era o monarca indiscutível. Movia-se entre a multidão com a desenvoltura praticada de um diplomata experiente, um sorriso encantador e quase sem esforço desenhado em seus lábios. Seus olhos, no entanto, se mantinham afiados, avaliando cada cumprimento, cada elogio, cada olhar fugaz em busca de oportunidades ou ameaças. Estava imerso em uma troca cortês, embora tediosa, com a senadora Camila Nobre, uma figura poderosa na política paulistana. Discutiam as complexidades das próximas reformas fiscais corporativas, uma conversa que costumava exigir sua atenção plena e inabalável. No entanto, enquanto a senadora se estendia sobre as emendas legislativas, o olhar de Augusto, tipicamente tão concentrado, desviou-se distraidamente pelo salão lotado e então seus olhos se prenderam. Junto à grande lareira de mármore onde um grupo de convidados havia se reunido, estava uma mulher. Falava animadamente, com a cabeça ligeiramente inclinada, e sua risada, clara e melodiosa, abriu caminho distintivamente através do polido burburinho do salão de baile. O som em si foi como uma corda esquecida que ressoou profundamente em seu interior, um eco fraco e inquietante de um passado distante que ele havia compartimentado cuidadosamente. Era um timbre único, reconhecível instantaneamente para uma parte de sua mente, que ele acreditava morta. Ele franziu a testa, formando uma pequena ruga entre suas sobrancelhas. Descartou imediatamente. Um truque da acústica, talvez. Raramente, quase nunca pensava nela, e certamente não aqui, entre os rostos reluzentes de sua vida atual meticulosamente selecionada. A ideia de que Helena Farias, a tranquila professora da Muca, habitasse este espaço opulento era absurda. No entanto, uma atração sutil e insistente, uma curiosidade quase primitiva, o obrigou a olhar mais de perto, a registrar verdadeiramente a figura junto à lareira. A mulher se virou mudando ligeiramente seu peso, e pela primeira vez seu perfil foi completamente visível. Seu cabelo, já não apenas de um simples tom escuro, mas de um castanho lustroso, penteado em suaves e elegantes ondas, emoldurava um rosto que havia amadurecido com uma graça extraordinária. Linhas de riso, não de preocupação, se enrugavam ao redor de seus olhos, e seu sorriso, ao responder a algo dito por outro convidado, era radiante, transbordando de calidez genuína e uma serenidade interior que o atingiu com profunda força. Era inegavelmente ela, Helena Farias. Sua respiração se cortou. Sentiu um puxão repentino e desorientador, como se o sólido chão de mármore sob ele tivesse caído vários metros. Esta não era a Helena que ele recordava, a mulher tranquila e ligeiramente apagada que havia abandonado, e que, em suas próprias e arrogantes estimativas, havia assumido que havia murchado em sua ausência. Esta Helena irradiava uma aura de calma confiança, uma elegância sofisticada que transcendia a simples beleza, emanando de dentro, em lugar de ser aplicada. Vestia um vestido de noite de cor verde esmeralda intenso, um tom que realçava a calidez de sua tez, e brilhava sutilmente sob os candelabros. Um nó apertado e frio se formou em seu estômago. Como? Quem a havia convidado a este círculo exclusivo, ao seu baile de gala beneficente? Sua mente corria, lutando desesperadamente para conciliar a Helena desvanecida, quase espectral, de sua memória com a mulher vibrante e dona de si mesma que tinha diante. A dissonância era discordante, ameaçando desvendar a narrativa
cuidadosamente construída de seu passado. Estava prestes a desculpar-se bruscamente com a senadora nobre, sua compostura desmoronando rapidamente, quando outra figura entrou em seu campo de visão, atraindo sua atenção com um solavanco quase visceral e enjoativo. De pé junto a Helena, com sua mão casual e intimamente apoiada na parte inferior de suas costas, enquanto ela ria, havia um jovem. Era alto, de ombros largos, com uma atitude segura, mas acessível, que falava de uma força silenciosa e uma calma interior. E então, Augusto viu seu rosto. Um tufo de cabelo escuro, talvez penteado um pouco mais solto, mas inegavelmente do mesmo tom intenso e profundo que o seu. Uma mandíbula forte e definida, inquietantemente similar em sua angularidade à sua. Mas foram os olhos os que realmente o congelaram. Olhos profundos e inteligentes, um distintivo tom avelã que sempre havia sido a característica mais comentada de Augusto, herdado diretamente de sua linha paterna. O olhar do jovem encontrou o de Helena e um sorriso terno e íntimo, cheio de afeto mútuo, passou entre eles, uma comunicação silenciosa de profunda conexão. O momento, o mundo pareceu inclinar-se violentamente sobre seu eixo e o zumbido polido do baile desvaneceu em um murmúrio distante e abafado. Augusto sentiu um pânico frio se infiltrar em seus ossos, uma premonição tão poderosa e aterrorizante que roubou o ar de seus pulmões. Este jovem se parecia tanto com ele, mas não com o Augusto de sua idade atual, com as linhas de estresse e cinismo gravadas ao redor de seus olhos e boca. Parecia com o Augusto de 25 anos atrás, antes que a ambição o consumisse, antes que a busca implacável por riqueza endurecesse seus traços. Parecia com o filho que Augusto havia sonhado vagamente, uma dor de membro fantasma em seu coração que ele não havia percebido que ainda existia. Murmurou uma desculpa apressada e apenas coerente à senadora nobre, que o olhou com leve surpresa e se afastou cambaleando de sua conversa. Seus olhos permaneceram fixos, quase hipnotizados em Helena e o jovem. Precisava de respostas, precisava saber com uma urgência desesperada e demolidora. Moveu-se entre a multidão, empurrando convidados desconcertados. Uma única pergunta desesperada ressoava como um toque de finados em sua mente. Quem é ele? Justo nesse momento viu outra figura se aproximar do casal. Era o esposo de Helena, Dr. João Ribeiro, um homem de aspecto distinto, um pouco mais velho que Helena, com um ar de tranquila autoridade acadêmica, olhos bondosos e um sorriso gentil que parecia irradiar calidez genuína. João colocou uma mão tranquilizadora no braço de Helena e ela se virou para ele, seu rosto iluminando-se com uma expressão de profundo afeto e satisfação que Augusto nunca havia presenciado por completo durante seu próprio casamento. Uma onda de ciúmes inesperados, agudos, potentes e absolutamente humilhantes percorreu Augusto. Este era o marido dela. Este era o homem que havia lhe dado a vida que agora vivia, a felicidade que Augusto lhe havia negado, a estabilidade que ele havia ridicularizado. Observou paralisado como João Ribeiro abraçava o jovem, um gesto familiar de calidez paternal. O jovem, por sua vez, abraçou João, com um afeto e respeito genuínos evidentes em suas ações. Eram uma família, uma unidade amorosa e completa. Uma família da qual Augusto não era parte. Uma família onde um jovem que se parecia surpreendentemente com ele era um membro querido e integral. Precisava se aproximar, escutar seus nomes, para confirmar ou negar de alguma maneira esta suspeita aterrorizante e cada vez mais provável. Fingiu um desvio para um bar próximo,
seus movimentos rígidos e antinaturais. Enquanto navegava pela borda do grupo, simulando admirar um quadro abstrato, grande e vibrante, esforçou-se para escutar. Escutou a voz de Helena, clara e cálida, ressoando com uma confortável familiaridade. João querido, ele estava contando a André sobre o novo projeto de arquitetura sustentável. Ele está tão emocionado de contribuir. André. O nome solidificou a imagem, atingindo-o com a força de um impacto físico. Conseguiu captar a atenção de um antigo sócio, o senhor Horácio Diniz, um guru de relações públicas, conhecido por seu conhecimento enciclopédico da sociedade paulistana. Horácio, ao notar a postura inusualmente rígida de Augusto, se aproximou pesadamente. Augusto, velho amigo, gala maravilhosa como sempre. A senadora estava me contando sobre sua última obra filantrópica. Augusto forçou um tom casual, seu coração martelando contra suas costelas como um pássaro preso. Horácio, que bom te ver. Escuta, quem é aquela mulher encantadora junto à lareira com o cavalheiro e o jovem? Parecem bastante proeminentes, mas não consigo identificá-los. Tentou fazer parecer uma curiosidade ociosa e passageira. Horácio espiou por cima de seus óculos de meia-lua, seus olhos cintilando. Ah, Helena Farias Ribeiro, uma mulher verdadeiramente notável, Augusto, elegante, esperta e com um olho incrível, dirige uma firma de design de grande sucesso, estúdio. Helena Farias, sabe? Fez um nome no setor de design sustentável, e esse é seu esposo, o Dr. João Ribeiro, um renomado historiador de arte da USP, muito filantrópicos, ambos, totalmente dedicados às artes comunitárias, gente de grande valor. Horácio fez uma pausa e logo assinalou André. E o jovem? Esse é o filho dela, André Ribeiro. Acaba de se formar na PUC-SP com honras, um rapaz brilhante que se dirige à arquitetura sustentável, seguindo os passos de seu padrasto com essa paixão pelo patrimônio e o entorno construído, mas com um toque moderno, é claro. É o filho dela. Filho! A palavra atingiu Augusto como um impacto físico, uma onda de choque que reverberou através de todo o seu ser. Seu filho, André Ribeiro. Mas ele se parecia demais com ele. Sua mente girou freneticamente, tentando reconstruir uma cronologia fragmentada. Recordou o sonho compartilhado de ter filhos. Uma realização fria e horrível começou a amanhecer. Uma verdade tão devastadora que ameaçava destroçar sua identidade cuidadosamente construída. E se André não fosse filho de João Ribeiro por sangue? E se André fosse seu filho? Um filho que ele havia abandonado sem saber, junto com sua esposa e seu futuro compartilhado. O pensamento era insuportável, uma dor dilacerante e nauseante no peito. Esta era uma perda que ele não podia mitigar com uma aquisição astuta ou uma OPA hostil. Augusto resmungou outra desculpa vaga a Horácio com a voz apenas um sussurro e se retirou, buscando o alívio temporal do banheiro masculino. Ele salpicou o rosto com água fria, tentando dissipar a névoa de incredulidade e terror. Tinha que saber, tinha que se aproximar de André, estudar seus traços, encontrar uma prova definitiva, confirmar ou negar de alguma maneira esta suspeita dilacerante que havia se enraizado em sua própria alma. Regressou ao salão de baile, movendo-se agora com um foco predador e desesperado. Passou por Helena e João, fingindo um desvio para o bar. Enquanto passava, captou um fragmento da voz de André, clara, segura e infundida com energia juvenil. Mãe, pai, vou pegar um drink. Vocês precisam de algo? O afeto casual na voz de André, a forma natural em que incluía tanto Helena quanto João, foi como uma faca girando em uma ferida aberta. Esta era a família dele. Esta era a vida que Augusto havia rejeitado,
a calidez e a conexão que havia trocado por um sucesso frio e reluzente. Foi ao bar, pediu um uísque puro, o líquido queimando o caminho pela garganta. Precisava de um plano. Não podia simplesmente abordar Helena depois de 2 décadas, não com este segredo devastador flutuando entre eles, mas também não podia ir embora. Não com esta pergunta persistente e aterrorizante, esta possibilidade que o estava consumindo. Recordou uma pequena marca distintiva logo abaixo do lóbulo de sua orelha esquerda, uma minúscula pinta escura que havia herdado de seu próprio pai, uma assinatura genética transmitida de geração em geração. Era um detalhe menor, insignificante no grande esquema das coisas, mas em seu estado atual, de certeza desesperada, parecia a chave inegável para desvendar este mistério agonizante. Tinha que ver André de perto, sem ser observado. Para buscar essa marca, passou o resto da noite à espreita, observando seu olhar regressando repetidamente a André. Observou-o mover-se pelo baile, iniciando conversas com um charme natural e uma inteligência que desmentiam sua juventude. Viu Helena rir, seus olhos brilhando, verdadeiramente feliz. Viu João Ribeiro olhando-a com uma expressão de profunda adoração, um amor tranquilo e sólido que falava mais forte do que qualquer grande gesto. E viu André, seus gestos, seus modos, sua forma segura de se sustentar inquietantemente familiares, ecoando os próprios movimentos de Augusto, de assim a uma vida. O pensamento de que este jovem vibrante, inteligente e bem adaptado pudesse ser seu filho, um filho que nunca conheceu, nunca nutriu, nem sequer reconheceu, era um peso atormentador e asfixiante em seu peito. À medida que o baile começava a terminar lenta e graciosamente, Augusto viu André dirigindo-se ao guarda-roupa, talvez preparando-se para ir. Esta era a sua oportunidade. Era agora ou nunca. Moveu-se rapidamente, seus passos urgentes, quase tropeçando em sua pressa, interceptando o jovem justo quando chegava ao balcão. "Com licença", disse Augusto, sua voz surpreendentemente firme, quase desprovida do tremor que sentia por dentro. "André, certo? Sou Augusto Salles. Creio que conheço sua mãe, Helena." Tentou soar casual, interessado, o magnata simplesmente fazendo um conhecido. André se virou. Seus olhos avelã, tão surpreendentemente parecidos com os de Augusto, se abriram ligeiramente com educada surpresa. "Sr. Salles", disse, estendendo uma mão firme e cortês. Seu aperto foi seguro, forte, um espelho do próprio de Augusto. "Sim, André Ribeiro, é um prazer conhecê-lo. Minha mãe fala muito bem do trabalho filantrópico de sua fundação." Augusto fingiu um sorriso, gracioso e praticado, sentindo-se como um predador disfarçado de cordeiro. "O prazer é totalmente meu, André", respondeu, sua voz um pouco rouca, apenas controlável. "Sua mãe?" "Sim, Helena e eu nos conhecemos há muitos, muitos anos. É realmente maravilhoso vê-la tão excepcionalmente bem. Claramente você se tornou um jovem notável. Horácio mencionou que você acaba de se formar em arquitetura sustentável da PUC-SP, disse. Enquanto André falava, detalhando seus estudos, suas aspirações, sua paixão pelo design ambientalmente consciente, seu entusiasmo juvenil era contagiante. E Augusto se encontrou escutando com uma intensidade desesperada, não as palavras, mas os sutis movimentos da cabeça de André, o ângulo de seu rosto. Inclinou-se sutilmente, aproximando-se um pouco, tentando obter uma vista melhor e sem obstruções do lóbulo da orelha esquerda de André. Seu coração martelava em seu peito, um tamborilar frenético contra suas costelas. O ruído do salão de baile desvaneceu de novo, substituído pelo som ensurdecedor de seu próprio pulso. Estava lá,
uma pinta pequena e escura, precisamente posicionada logo abaixo do lóbulo, exatamente onde estava a própria de Augusto, exatamente onde havia estado a de seu pai. Do mesmo tamanho, do mesmo tom, a mesma curva sutil da pele ao seu redor, o mundo ficou em silêncio e logo explodiu. Todos os sons do concorrido baile, a conversa educada, a música distante, tudo se desvaneceu em um zumbido incompreensível e sem sentido. Tudo o que Augusto podia ver, tudo em que podia se concentrar, era essa pequena marca ordinária, um testemunho silencioso e irrefutável. André Ribeiro não era apenas um jovem que se parecia com ele. André Ribeiro era seu filho, um filho que ele havia abandonado sem saber, junto com a mulher que uma vez havia sido o centro tranquilo e duradouro de sua vida. Uma onda de náuseas, fria e ácida, o invadiu, seguida de um arrependimento profundo e demolidor, tão imenso que o pôs de joelhos internamente. 20 anos de uma vida que nunca havia conhecido, de um vínculo que nunca havia forjado, de uma família que havia descartado voluntariamente e sem piedade pela busca vazia de poder. Ele havia escolhido o dinheiro, o poder isolado e a ilusão do sucesso, sobre uma vida que claramente havia florescido em algo belo e completo sem ele. A amarga ironia de tudo era um giro cruel e agonizante da faca que atravessava suas defesas, cuidadosamente construídas. Conseguiu balbuciar algumas trivialidades mais tensas, sua mente girava, suas palavras se sentiam alheias em sua própria boca. Terminou a conversa abruptamente, sua urgência apenas dissimulada. Apertou a mão de André de novo, seu aperto forte, quase desesperado, agarrando-se a esta conexão fugaz e insuportável. Foi realmente um prazer, André, disse. Sua voz rouca, apenas um sussurro. Um grande prazer. Se afastou, deixando para trás um André Ribeiro ligeiramente desconcertado, e afundou de novo no anonimato turbulento da multidão que se retirava, buscando apenas escapar. As luzes da cidade, uma vez um símbolo de seu triunfo, de seu alcance ilimitado, agora pareciam zombar dele, seu brilho deslumbrante iluminando a paisagem desolada e vazia, que ele mesmo havia criado. O fantasma de Helena, a mulher que havia abandonado, havia regressado, não como uma lembrança desvanecida, mas como uma realidade vibrante e inegável, segurando a mão de um filho que nunca soube que tinha. Seu mundo cuidadosamente construído, seu império de solidão, acabava de começar a desmoronar ao seu redor, deixando-o à deriva em um mar de arrependimento tardio e avassalador. Esta é a confrontação e a paz de Helena, a confrontação e a paz de Helena, a revelação da identidade de André. Seu filho, o que havia abandonado sem saber, enviou Augusto Salles a uma descida em espiral. A ordem meticulosa de sua vida, construída sobre riscos calculados e ambição fria, se estilhaçou. Ele se trancou em seu flat, cancelando reuniões, ignorando chamadas. A imagem do rosto de André, uma versão mais jovem e pura do seu, assombrava suas horas de vigília e infiltrava seu sono inquieto. Estava atormentado pelas perguntas. Como? Quando? Por que Helena nunca havia lhe contado? Finalmente ligou para Horácio de novo, com a voz tensa. Horácio, preciso de uma investigação profunda. Helena Farias Ribeiro. Tudo. Seus antecedentes, seu negócio, sua família, seu filho. Com a máxima discrição. Aos poucos dias, um dossiê exaustivo aterrissou no escritório de Augusto. Ele o devorou. Cada página, uma ferida fresca. A firma de design de Helena era de fato um grande sucesso, especializada em marca sustentável para negócios com consciência ecológica,
muito longe de seus próprios negócios imobiliários predatórios. Seu casamento com João Ribeiro era um testemunho de estabilidade e respeito mútuo. E então, lá estava, uma cronologia detalhada do nascimento de André. André nasceu 6 meses depois que seu divórcio foi finalizado. Helena havia estado grávida quando ele foi embora. Grávida de seu filho, a verdade o atingiu com a força de um impacto físico. Não só havia abandonado sua esposa, havia abandonado seu filho não nascido. A tranquila aceitação de Helena, seu sussurro, "Espero que encontre o que está procurando", agora ressoava com dilacerante clareza. Ela havia sabido. Havia carregado com seu segredo, seu filho, sozinha, e havia construído uma vida bela sem ele. A profundidade da força dela e a magnitude imperdoável de sua crueldade o oprimiram. Precisava vê-la. Precisava se desculpar e explicar-se, embora soubesse que nenhuma explicação seria suficiente. Encontrou o endereço de seu estúdio no dossiê, um espaço encantador, cheio de luz na Vila Madalena, em São Paulo. Conduziu até lá, suas mãos agarradas ao volante, seu coração batendo como um tambor contra suas costelas. Helena estava em sua mesa, absorta em um projeto de design. Quando ele entrou, o suave tilintar do sino sobre a porta a fez levantar o olhar. Seus olhos, ainda avelã, mas agora com um brilho acerado que ele não havia visto antes, se abriram com incredulidade. "Augusto!" disse ela, sua voz flat, desprovida de emoção. "O que você faz aqui?" Ele ficou de pé, desajeitadamente, apequenado pela vibrante obra de arte nas paredes, sentindo-se como um intruso em um santuário. "Helena!" começou com a voz rouca. "Eu te vi no baile. E André?" Um vislumbre de compreensão, rapidamente velado, cruzou seu rosto. "André é meu filho", afirmou seu tom uma clara advertência. "Ele também é meu filho, certo?" cuspiu Augusto. "Ele se parece, tem a pinta, eu sei." Helena o olhou fixamente durante um longo momento, sua expressão indecifrável. Logo um suspiro escapou de seus lábios, pesado com anos de história não dita. "Sim, Augusto", disse em voz baixa, "é seu filho? Por que não me contou? Por que me escondeu?" "Esconder de você?" A voz de Helena, embora ainda suave, agora vibrava com uma raiva apenas contida. "Augusto, você foi embora, saiu pela porta sem olhar para trás, me cortou de sua vida por completo. Pensou que eu era um fardo, um obstáculo para sua ambição. O que eu deveria fazer? Persegui-lo? Implorar que reconhecesse uma criança que claramente não queria, quando nem sequer podia me reconhecer?" Suas palavras foram precisas, cada uma um dardo perfeitamente dirigido. Ele se encolheu. "Eu não sabia que estava grávida?" "Não teria importado, Augusto. Você estava obcecado com seu império. Um bebê teria sido apenas outra distração. Você não estava pronto para ser pai. Não estava pronto para ser esposo. Não estava pronto para ser um homem. Além disso, João é o pai dele. Ele o criou, o amou, ensinou tudo. Foi o pai que André merece, o que você nunca pôde ser." "Quero explicar", suplicou Augusto. "Quero consertar, conhecê-lo, meu filho." Helena zombou, um som amargo. Depois de 20 anos, depois que ele cresceu até se tornar um jovem notável, graças ao amor e à orientação de João, você acha que pode simplesmente voltar a entrar na vida dele e reclamá-lo? Você renunciou a esse direito no dia em que se foi. "Por favor, Helena", rogou com a voz quebrando. "Cometi tantos erros. Lamento a cada dia. Minha vida está vazia." Tudo isto ele gesticulou vagamente a seu vasto império invisível. Não significa nada sem a família, sem ele. Helena o olhou então, um longo olhar avaliador, que pareceu despojá-lo de todas as suas defesas cuidadosamente construídas.
Vazio, Augusto. É por isso que finalmente você veio. Não por André, mas por si mesmo, porque seu grande império não preenche o vazio que você criou. Sua voz estava tingida de uma decepção arrepiante. Esse parece ser seu problema, não o nosso. Não, insistiu, o desespero colorindo seu tom. Não, não é apenas por mim. Vejo que tipo de homem é André. É tudo o que eu desejaria ter sido. É amável, inteligente, apaixonado e é meu filho. Mereço conhecê-lo. Ele merece conhecer seu pai biológico, embora seja um homem defeituoso como eu. Helena suspirou de novo, passando uma mão pelo cabelo. André sabe, disse, surpreendendo-o. Sempre soube. Nunca escondemos. João e eu lhe dissemos a verdade quando teve idade suficiente, com suavidade e cuidado. Falamos de seu pai biológico, que se foi antes que ele nascesse. Também nos asseguramos de que soubesse o quanto era amado pelo pai que escolheu criá-lo. Augusto sentiu uma nova onda de agonia. André sabia, e mesmo assim, havia abraçado João como seu pai. A rejeição, embora não expressada por André, era palpável. Preciso falar com ele, disse Augusto com a voz apenas um sussurro. Só uma vez para me desculpar, para explicar, para te agradecer, Helena, por havê-lo criado para ser o homem que é. Helena o olhou. Sua expressão se suavizou, quase imperceptivelmente. Não posso prometer nada, Augusto. André é adulto, é sua decisão. Mas falarei com João e logo falarei com André. Não espere milagres e não espere que te aceite em sua vida da noite para o dia, se é que o faça. Ele assentiu com uma profunda sensação de gratidão, misturada com sua persistente desesperação. Obrigado, Helena, é tudo o que posso pedir. Saiu de seu estúdio, com o peso do mundo sobre seus ombros, mas com uma lasca de esperança, frágil como uma teia de aranha, o encontro final e a devolução da alma. O encontro final e a devolução da alma. Passou os seguintes dias em agonizante antecipação, esperando uma ligação que talvez nunca chegasse. Uma semana depois, seu telefone tocou. Era Helena. André se reunirá com você, disse ela, sua voz ainda neutra. Em um lugar neutro, escolhido por mim, nesta sexta-feira, às 6 da tarde, no Café Verde, na Rua Augusta. Só você e ele. Sem expectativas, Augusto. O Café Verde era um lugar pitoresco e despretensioso, cheio do aroma de café recém-feito e o zumbido tranquilo da conversação. Augusto chegou cedo, seu coração palpitando. André já estava lá, sentado em uma mesa de canto, bebendo uma xícara de chá. Levantou a vista quando Augusto se aproximou, seu olhar firme e inabalável. André, disse Augusto, tomando o assento à sua frente. Senhor Salles, respondeu André, seu tom educado, mas distante. Por favor, me chame de Augusto. Fez uma pausa, reunindo coragem. André, eu sei que você sabe. Sobre mim? Sobre nossa conexão. André assentiu lentamente. Minha mãe e João me contaram quando eu tinha uns 10 anos. Foram muito abertos a respeito. Disseram que você era um homem que tomou decisões difíceis e que essas decisões significaram que não estaria em nossas vidas. Suas palavras eram tranquilas, desprovidas de raiva, mas imbuídas de uma dignidade silenciosa que era devastadora. Cometi um erro terrível, André, começou Augusto com a voz grossa pela emoção. Fui jovem, tolo, cegado pela ambição. Não vi o que tinha em Helena. Não vi você. Não vi você. Quem dera pudesse voltar atrás e mudar, mas não posso. Tudo o que posso fazer é pedir desculpas. Do fundo do meu coração, lamento profunda e verdadeiramente por havê-lo abandonado, por não ter estado lá, por não ter sido o pai que você merecia. Olhou diretamente nos olhos de André,
tentando transmitir a imensidão de seu arrependimento. André escutou sua expressão indecifrável. Tive um pai maravilhoso em João, disse finalmente, sua voz suave, mas firme. Ele me ensinou tudo o que é importante. Esteve lá para cada joelho ralado, cada peça de teatro escolar, cada desilusão amorosa. Ele é meu pai, e minha mãe é a mulher mais forte e mais incrível que conheço. Construíram uma vida juntos, uma vida bela, e sou muito grato de ser parte dela. Eu sei, sussurrou Augusto com um sabor amargo na boca. E eu vejo e lhes agradeço por isso, por lhe dar uma vida tão maravilhosa, por havê-lo criado para ser você. Um longo silêncio se estendeu entre eles, interrompido pelo tilintar das xícaras de café. Augusto sentiu as lágrimas pinicar em seus olhos, lágrimas que não havia derramado em décadas. Não espero que me perdoe, André, continuou Augusto, ou que me aceite em sua vida, mas queria que escutasse diretamente de mim. O arrependimento é imenso, a perda é insuportável. Você é um jovem verdadeiramente excepcional, e vê-lo, conhecê-lo, me fez dar conta do verdadeiro custo do que persegui. André finalmente o olhou, uma mudança fraca, quase imperceptível em sua expressão. Não te odeio, Augusto, disse com a voz baixa. Entendo que as pessoas cometem erros, erros grandes. Minha vida foi boa, sou feliz. Tenho uma família que me ama incondicionalmente. Fez uma pausa. E embora eu aprecie sua desculpa e sua honestidade, não creio que tenha espaço para outro pai em minha vida neste momento. O que eu tenho é suficiente. As palavras, pronunciadas sem malícia, mas com uma certeza inabalável, foram um golpe final, demolidor. Augusto havia esperado uma fresta, uma pequena abertura, mas os limites de André eram claros, sua lealdade inabalável. Eu entendo, disse Augusto, a derrota pesando em sua voz. Obrigado por se reunir comigo, André. De verdade, significa muito. Enquanto se levantava para ir, André estendeu a mão pela mesa, pegou um pequeno porta-copos de cerâmica pintado à mão, uma peça de cerâmica, e o empurrou suavemente para Augusto. Minha mãe fez isso, disse André. É uma artista incrível. É um lembrete de que a beleza pode vir de lugares inesperados, até de peças quebradas. Augusto pegou o porta-copos, seus dedos traçando o delicado padrão. Era um gesto simples, no entanto, falava aos gritos. Helena forjando beleza a partir dos fragmentos de seu passado destroçado. Olhou para André pela última vez, seu filho, um reflexo tanto de seu maior arrependimento quanto do poder duradouro de um amor que ele havia abandonado. Enquanto Augusto saía do café verde, o sol poente projetava longas sombras sobre a Rua Augusta. O império que havia construído parecia menos impressionante, menos substancial. A verdadeira riqueza, deu-se conta, não se media em bilhões, mas na risada compartilhada, nos momentos tranquilos de conexão, no amor nutrido e devolvido. Havia passado sua vida perseguindo sombras, só para descobrir tarde demais que a verdadeira luz sempre havia estado logo além de seu alcance, na vida que havia descartado. Havia encontrado seu filho, sim, mas a amarga ironia era que só o havia encontrado para reconhecer o abismo profundo e intransponível que ele mesmo havia criado. O magnata que havia abandonado sua esposa a havia visto com um jovem que se parecia com ele, e nesse reconhecimento agonizante, finalmente viu o custo devastador e total de suas escolhas. Ficou com um império e uma vacuidade insuportável. Um rei verdadeiramente sozinho em seu trono. Reflexão e despedida. Reflexão e despedida. Esta história é uma viagem dilacerante que revela o profundo custo da ambição desmedida e a incrível resiliência
do espírito humano. A história de Augusto Salles é um cru lembrete de que a verdadeira riqueza nem sempre se mede em reais, mas nos laços que forjamos e no amor que cultivamos. A força tranquila de Helena e a lealdade inabalável de André nos mostram que os novos começos podem realmente florescer nos lugares mais inesperados. Se esta história te comoveu, te agitou as emoções ou te fez refletir sobre suas próprias escolhas de vida, por favor, dê um polegar para cima neste vídeo. Compartilhe com alguém que precise de um poderoso lembrete sobre o que realmente importa e inscreva-se em nosso canal para mais dramas da vida real que exploram as profundezas da experiência humana. Gostaríamos muito de escutar seus pensamentos. O que você faria se fosse Augusto? Como tentaria consertar o passado? Deixe suas ideias nos comentários.